O assunto agora é a eleição municipal do ano que vem. O PL já definiu seus rumos e quer ter candidatos próprios nas capitais. O presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, mandou um recado para as regionais. Disse o seguinte, olha, os nomes vão ficar só para o final do ano, depois que eu conseguir fazer pesquisas de opinião, portanto, se acalmem. E aí tem disputa entre aliados de Valdemar e aliados de Bolsonaro, que bate direto aí na disputa aqui pela Prefeitura de São Paulo. Quando você conversa com aliados de Valdemar da Costa Neto, eles te dizem o seguinte: nossa ambição é que Jair Bolsonaro apoie apenas candidatos do PL, que o partido tenha candidato nas principais capitais. Já aliados de Jair Bolsonaro contradizem essa afirmação. Eles principalmente em relação aqui a São Paulo. Eles dizem que a capital deu uma vitória importante para Lula, que é preciso composição e pragmatismo aqui e que vai ser difícil a direita pura vencer em São Paulo. Então, o que temos em São Paulo hoje? A gente tem Guilherme Boulos. Você tem pessoas ali perto de Bolsonaro pensando se vale a pena alguma aliança com Ricardo Nunes e Valdemar tentando construir um candidato próprio. Ricardo Salles tenta se viabilizar com a CPI do MST, enquanto o próprio Valdemar defende o nome de Marcos Pontes, o astronauta, que venceu para senador. Vamos lá? Quem quer começar? É um xadrez bem interessante. Não, e ainda finaliza, tem um astronauta no meio. Exato. Assim, né? Astronauta de mármore. Caio Junqueira. Não, Raquel, a gente tem que entender o PL como um partido também multifacetado, né? Não chega a ser um PT ou o que era o MDB, mas é um partido que ele não é coeso, ele não é homogêneo, né? Você tem ali basicamente 2 ou 3 grupos, né? Você tem os bolsonaristas, né? Mais ou menos, sei lá, 20% aí do partido, 30%. Você tem o pessoal que quer aderir ao governo Lula, né? Vamos chamar aí de governistas. E você tem o pessoal que não está nem aí para isso, que é um baixo clero ali, que quer, na verdade, fazer política paroquial, atender às suas bases eleitorais, o que também é legítimo e é do jogo político. O Bolsonaro é um cabo eleitoral, né, a despeito de todo essa desidratação, essa agenda negativa que ele entrou desde que ele perdeu, né? Ele está numa agenda negativa desde o segundo turno do ano passado, né? Aí teve 8 de janeiro, tem essas investigações policiais, já vira e mexe, tem que prestar depoimento para a Polícia Federal, mas, a despeito disso, ele ainda é um cabo eleitoral relevante, né? Então, muitos candidatos dos seus partidos que apoiaram ele, né? Inclusive, né? PP, PL e Republicanos, que era a trinca ali de partidos que sustentava o governo, Bolsonaro pretendem tê-lo como cabo eleitoral. E de todos esses estados aqui, eu acho São Paulo fascinante, o caso do ano que vem, praticamente caminhando para ser um terceiro turno da eleição de 2022, porque o Lula vai despejar todo o apoio e tentativa e campanha para eleger o Guilherme Boulos, e aí tem aí o Bolsonaro de alguma maneira caçando e tentando viabilizar um apoio, uma candidatura forte. Pode ser o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, mas pode ser também algum outro nome. Ainá. Algum outro nome que é o do Ricardo Salles, né, que é o mais cotado, tem o apoio já... O Bolsonaro, acredito que já manifestou esse desejo de fazê-lo o candidato anteriormente e está nesse imbróglio, né? Lutando aí para ser o nome para 2026, disputando com o prefeito de São Paulo, antecipando esse jogo político com acusações de ambos os lados, né? Uma disputa que hoje está mais concentrada nesse polo da direita, na disputa de espaço para ver quem vai ser o candidato encampado pelo PL, do que a
a disputa propriamente em si, que a gente verá acontecer em 2026, da esquerda com a direita, do qual o Caio falava, esse terceiro turno, né? Acho interessante que tem já essa percepção dentro do PL e de aliados próximos do presidente Jair Bolsonaro, de que ele será esse cabo eleitoral, de que ele vai conseguir passar esse prestígio que tem, né, solidificado com essa direita bolsonarista aos seus candidatos. Há uma expectativa em torno disso. Então, logo ele chegou ao Brasil, né, havia assim um desejo dele já começar a fazer as viagens, a se encontrar com sua base eleitoral, com os políticos, prefeitos, deputados, começar a fazer esse chamamento, que é uma antecipação da disputa de 2026. Os planos acabam um pouco frustrados devido às investigações da Polícia Federal. Tem também o TSE discutindo a inelegibilidade do ex-presidente, provavelmente no segundo semestre deste ano. Tem a situação dele próprio, que também preocupa dentro do partido, haja vista que o partido ainda discute quem poderia ser o substituto de Bolsonaro. Então, acredito que há essa ideia de usar esse poder político de Bolsonaro, claro, absorver, mas há algumas dificuldades externas em relação a isso, alguns empecilhos que vão surgindo no caminho que podem até respingar nas candidaturas de aliados do ex-presidente. Trazer um bastidor saboroso, acho que a palavra é boa, que está chegando. Bolsonaro almoçou, deixa eu conferir se é isso mesmo, almoçou com Ricardo Nunes, Valdemar da Costa Neto, nos Jardins, em São Paulo, no sábado passado, no restaurante Tatini. Diego, as apostas são que Bolsonaro leva ao segundo turno. Daí a disputa dos pré-candidatos pelo apoio dele. Leva? Raquel, eu concordo que o Jair Bolsonaro, o ex-presidente, é sim ainda um importante cabo eleitoral, sobretudo em algumas localidades específicas, e isso inclui São Paulo, Santa Catarina. Mas eu tomaria muito cuidado ao nacionalizar ainda as eleições municipais, né? Eu lembro a quem nos assiste que lá em 2020, nas eleições municipais, já em meio à pandemia, o Bolsonaro, então presidente, conseguiu fazer muitos nomes ali, a despeito do que se falava, de que a desastrosa gestão da pandemia ia derrotá-lo, e não foi o que aconteceu em 2020. Mas em 2022 nós vimos Jair Bolsonaro ser o primeiro presidente a não se reeleger desde a redemocratização. Eu fico do lado dos cientistas políticos que dizem que a eleição municipal ainda é uma eleição muito paroquial, né? Em que o eleitor escolhe ali o candidato pensando em coisas concretas, palpáveis, o buraco de rua, a Cracolândia, enfim, eu acho que esses temas serão assim primordiais. É claro que isso acaba esbarrando nessa polarização de direita e esquerda, Raquel. Eu peguei só, desculpa, Raquelzinha, interromper. O Lula ganhou em São Paulo, capital. Exato, esse é o ponto crucial. 47,5% contra 38% do Bolsonaro. Esse é um dado que é super relevante. A capital, diferentemente do interior, ela é mais à esquerda, né? Segundo ponto, o Partido dos Trabalhadores vai apoiar. Eles estão discutindo essas composições, a forma, de que maneira, muito provavelmente indicar a vice do Boulos, mas é a primeira vez que o PT, que é o partido do presidente da República, vai apoiar um outro candidato. E eu apostaria, assim, com todo respeito, divergindo do meu amigo, Diego Amorim, meu amigo, trabalhamos juntos já. Eu sabia que o Caio ia divergir, gente, desse ponto. Eu tinha certeza absoluta. Vai. Não, porque, assim, eu vejo você tendo um candidato do Lula e você tendo um candidato do Bolsonaro, eu acho quase inevitável não ter uma nacionalização dessa campanha. Ainda que seja uma nacionalização, não que necessariamente você discuta temas nacionais, mas que você tenha grandes personagens nacionais, como o presidente e o ex-presidente, atuando na eleição. E também o governo federal tem formas de abastecer, né? E além do PT, do partido do presidente, nutrir
muito uma campanha do Guilherme Boulos, né? Com promessas, com campanha, com... né? Em cima do que você está falando, eu penso o seguinte, bom, Boulos está quase certamente nesse segundo turno. Até num caso extremo que o PT não apoiasse, como foi 2020, Boulos foi para o segundo turno, então provavelmente vai para o segundo turno de novo agora. E para ele concorrer no segundo turno com um bolsonarista puro sangue, radical, como é Ricardo Salles, é interessante, como você disse, porque em 2022 Bolsonaro perdeu do Lula aqui na capital. Então, se for para ser um bolsonarista puro sangue, eu acho que o Boulos teria uma vantagem. Por isso eu acredito que o raciocínio do PL está correto aí. Eles não podem pegar um bolsonarista puro sangue para ser o candidato deles. Precisam de alguém mais moderado. Alguém mais moderado. Esse é o raciocínio dos aliados do Jair Bolsonaro. O Valdemar, que é um candidato do PL, tem divisão. Exato, mas que não seria um bolsonarista radical também, pelo que eu entendi do Valdemar. Ele quer alguém com uma com um jeito mais moderado. Porque aí sim tem chances de vencer contra o Boulos. O Boulos radical contra alguém da direita, só que mais moderado, tem alguma chance. Eu achei até o nome do Marcos Pontes, não sei se venceria ou não sei se ele tem expressão forte ou não na cidade, mas em certo sentido, para a direita seria uma solução de compromisso, né? Ele é bolsonarista o bastante para agradar alguns, mas não é aquele radical também que passa uma ideia de um bolsonarismo raiz, ou seja, alguém que um eleitor de centro-direita, mas não bolsonarista, poderia talvez votar também.